Bom dia, eu sou o Guilherme Bueno. Vamos demonstrar de forma prática como que a gente faz a coleta de folhas de um pomar comercial para ser encaminhada ao laboratório e ser solicitado a análise foliar para a gente descobrir que condição nutricional está o nosso pomar no momento. Bom, a gente tem que ter alguns cuidados e a gente vai discutir isso ao longo do vídeo, os principais cuidados que a gente deve ter. O que a gente tem que ter em mente para fazer essa coleta. A primeira delas é a época que a gente deve fazer. A época recomendada, principalmente pela Embrapa, na situação da macieira de um pomar, ela vai do dia 15 de janeiro a 15 de fevereiro, porque é o período, digamos assim, que a gente tem o máximo de crescimento vegetativo. As folhas já estão maduras. Então é uma situação, é uma época que os estudos demonstram que melhor a gente tem um resultado, que a gente consegue obter esse resultado nesse período. Outra situação é como que a gente faz a questão da escolha do local onde a gente vai coletar. Por exemplo, a gente tem que pensar que o nosso pomar ele tem plantas polinizadoras no meio de outras plantas, então a gente tem que coletar separadamente. Então a primeira situação é coletar primeiro uma cultivar e depois a outra. Por exemplo, a gala, eu não posso misturar no mesmo saco de papel folhas de gala com folhas de fuji, tem que ser separado. Uma outra situação é a mesma idade das plantas. Por exemplo, em alguns pomares que a gente conhece, a gente tem alguns replantio no meio de outras árvores. Então a gente tem que sempre padronizar. Se eu tenho replantio, primeiro eu pego das plantas mais jovens em uma embalagem e depois em outra embalagem eu pego de plantas mais velhas. Padronizar pelo porta-enxerto. Então sempre tem que ter o mesmo porta-enxerto. Diferença de solo. Eu vou buscar um talhão onde eu não tenha diferenças de solo. Questão de manejo, eu tenho que ter o mesmo manejo. Por exemplo, se a gente está falando de um talhão, ou eu tenho diferentes metodologias de adubação, ou eu fiz diferentes adubações ao longo do tempo, eu não posso misturar essas folhas dentro da mesma embalagem. Eu tenho que separar a amostra e identificar bem identificado. Bom, na questão da amostra, ela tem que ser representativa. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente precisa padronizar o número de folhas que a gente vai coletar. Então, para cada amostra, o número mínimo são 100 folhas. Essas 100 folhas, ou essa amostra, ela vai ser composta por subamostras. Então, assim, se a gente está falando de um talhão homogêneo, de uma única variedade, de uma única idade das plantas, a gente vai coletar 100 folhas. Dessas 100 folhas, elas vão ser oriundas de 20 plantas. Então, em cada planta, eu vou coletar 5 folhas. Quais são as folhas? Como que eu devo imaginar? Bom, a gente sempre vai buscar folhas que estão maduras, crescimento completo. A gente tem que coletar a folha inteira com o pecíolo. A gente sempre vai buscar folhas sem nenhum dano, folhas sadias, ok? Vamos evitar folhas com algum tipo de dano, ó, como essa aqui, ó, ela tem algumas manchas, né? Algum dano de doenças, insetos, alguma deficiência. A gente quer folhas homogêneas, folhas maduras, sem nenhum aspecto de deficiência ou dano. Tá ok? Bom, outra questão é qual é o ramo que a gente vai coletar. A gente sempre tem que pensar, a gente não pode pegar em ramos muito velhos e nem em brotações muito novas, muito jovens. A gente vai buscar folhas maduras em brotação do ano. Então, no caso aqui a gente tem uma brindila, né? Essa brindila, ela brotou ao longo desse ciclo vegetativo. Eu vou pegar no terço médio dessa brindila, folhas maduras, ok? Então aqui eu pego uma,
escolho outro, pego outro aqui. Então, nessa planta, se ela foi a minha escolhida, eu vou coletar 5 folhas. Vou caminhar. Uma continha interessante que dá pra gente fazer é descobrir o número de plantas que a gente tem nesse talhão, dividir por 20. E a gente sabe a cada quantas plantas a gente tem que caminhar para fazer a nossa amostragem. Basicamente é isso, certo? Depois que a gente coleta a folha, coletou as 5, você já condiciona no papel, um saquinho de papel, né? Já condiciona ele, certo? Se você vai enviar o mesmo dia, não tem problema nenhum. Agora, se você for esperar alguns dias para enviar ao laboratório, o ideal é você pegar essa embalagem, como ela está aqui, deixar no local ao sol e secar. Esperar ela secar até que a folha fique quebradiça, certo? Para daí enviar, porque se você não seca e envia, esse material vai acabar, vai criar fungos, né? Materiais fungos, patógenos que a gente vai danificar a análise. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Deixar secar ao sol, então, se você for demorar para enviar até o laboratório, certo? Identificar bem, né? Essa atenção, identificar de qual talhão, porque a interpretação ela vai ser em cima daquele talhão, daquela amostra. Basicamente seria essa a orientação. Então o objetivo desse vídeo foi para orientar o produtor, como que ele faz essa coleta, análise foliar. É uma análise complementar à análise de solo, tá ok?